Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa. Esse é o nosso sexto episódio e eu tenho a felicidade de receber José Ilson da Silva, engenheiro especialista em recuperação estrutural. É uma grande honra receber você aqui no nosso programa, Ilson. Eu que agradeço a oportunidade aí, que eu puder ajudar com conhecimento, com experiência, com o passar dos dias, com as técnicas apresentadas nessas recuperações minhas, será um prazer aí passar. Eu fico muito feliz realmente de você ter conseguido vir até aqui. Para quem não sabe, o Wilson mora em Florianópolis. Florianópolis, Ele né? tem atuado aí nos últimos anos em recuperação estrutural, basicamente nas regiões litorâneas, né, das grandes É edificações, grande tudo. Florianópolis, ali Rio Grande do Sul, tenho atendido bastante ali. Até perto de Curitiba ali eu tenho feito trabalho. Então a gente está uma distânciazinha geográfica razoável, mas voltamos aí a nos aproximar e eu fico muito feliz de você ter vindo até aqui. Então, Tá certo. eu sempre costumo começar o Concreto e Conversa falando que o Concreto e Conversa não é um programa que fala só sobre concreto, mas sobre coisas concretas que transformam a vida do profissional da engenharia. Então, a ideia é realmente a gente dividir um pouquinho de conhecimento, apresentar um pouquinho daquilo que você sabe fazer de melhor Tá certo. e mostrar isso para o nosso espectador. Né? A gente gera aí uma grande expectativa realmente, porque é um tema muito legal. A gente tem um tempinho que a gente estava combinando para bater esse papo. É. A gente vai Não aí sei quem conseguiu, consegui achando que sim, graças a Deus. ajeitando as agendas. Você vê, chegou ontem lá de Florianópolis, mandou uma mensagem, falou: "Vamos gravar". Eu falei: "Bora, essa é a vez". Tá certo. Então, fico muito agradecido mesmo por você ter se disposto a vir aqui e aí falar um pouquinho da vida, né? Tá. Eu costumo sempre começar nosso programa falando de como chegamos até aqui, Wilson. Né? Eu conheço um pouquinho da sua carreira, a gente teve a felicidade de estudar juntos, né? Por mais Sim, sim. que a gente tenha uma certa diferença de idade, eu tive a honra de fazer parte dos seus grupos, a gente está lá vivendo os períodos críticos da faculdade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a vida, como que você chegou, fala um pouquinho do que você fazia antes de estar na engenharia. Tá. Então, eu trabalhei muito tempo com confecção, né? Então, assim, foi um período bem trabalhoso, né? Que tomava muito meu tempo, né? Só que assim, eu sempre tive um sonho, eu sempre gostei de, eu nunca trabalhei praticamente para ninguém. A minha vida inteira eu trabalhei sempre por conta, correndo atrás, entendeu? Sempre fui empreendedor, né? Uhum. E certo dia assistindo o Jornal Nacional, eu vi que tava tendo uma grande demanda, estava falando que estava ampliando muito a construção civil, que ia ter necessidade de engenheiros no futuro. Eu falei, acho que agora é a hora de eu fazer. E foi o momento que eu procurei, comecei, né, com a idade bem avançada, eu estava ali de 49 para 50 anos. Entrei difícil, entrei para ser grandes dificuldades, porque no começo, assim, eu estava 28 anos parado do colégio, né? Então, assim, não foi fácil, né? Então, assim, tive muitas dificuldades perante os outros alunos ali, a molecada, tudo fresquinho, tinha feito cursinho, outros tinham acabado de sair, e eu fui para a internet, fui para o YouTube, fui estudando, fui fazendo aula, e fui passando e consegui me fazer a faculdade, né? Aí depois que eu fiz a faculdade de engenharia, na faculdade em si eu vi alguns temas falando sobre recuperação. Eu achei bem interessante esse nicho. E foi que eu fiz a pós-graduação em patologia na faculdade de IDD ali na Paulista. Uhum. E aí que abriu mais um leque, né? E nesse curso eu vi um tema falando sobre a estaca mega, Uhum. que aí me gerou o interesse e aí nasceu a recuperação estrutural em si. Sensacional. É realmente. A sua história é uma história muito bonita, né? A gente tive a felicidade Agradeço. de viver junto aí, e quando eu fazia parte da molecada, como você se refere, né? Eu entrei na faculdade, tinha acabado de sair do ensino médio, então 17 para 18 anos. Você é um cara mais experiente, a idade do meu pai, realmente. É, E aí a gente deparou com as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente via a sua vontade de resolver as coisas, de fui para a fazer faculdade tendo que acontecer. criar ainda quatro filhos, né? Não foi Exatamente. fácil, não foi Com fácil. 4 crianças pequenas na época, então assim, cara, você é um vencedor Né? desde Agradeço. aquela época, assim, é realmente uma história muito inspiradora
para todo mundo. Às vezes a gente vê uma pessoa mais jovem que fala tantas dificuldades de acordar cedo para ir para a faculdade, poxa, Pegar né? ônibus. Poxa vida. E o pai de família que trabalhou o dia inteiro na sua confecção, porque não é porque você era empreendedor que você tinha vida fácil, era botar a mão na massa Você mesmo. via como eu chegava lá na faculdade, na sala de aula, né? Todo atrapalhado, a correria, sempre atrasado, É, mas consegui. exatamente. Não, Consegui sucesso, graças sem a dúvida Deus. alguma, esse período foi muito crítico, mas te trouxe muita força para seguir em frente. Eu não tenho dúvida Foi disso. o que me deixou mais forte para enfrentar isso que eu estou passando hoje. Porque hoje eu estou fazendo um trabalho que são poucos que fazem, né? Poucos que Ex- têm coragem de fazer, que têm A a técnica, técnica, entendeu? Então, assim, deu muito trabalho, mas hoje eu tô bem, tô bem nesse ramo que eu tô, né? Eu sou referência nisso, entendeu? Então, hoje ali, toda semana é 5, 6, 8, 10 engenheiros me procurando para resolver um problema que ele já não consegue resolver, né? Eles vão exatamente. até um limite, ali daquele limite para frente É é só o para quem índice. tem É coragem. só quem tem coragem. Então é isso aí. Não, sensacional, Wilson. A sua área de atuação é uma área muito específica, né? A recuperação estrutural é realmente algo que requer muita experiência, né? Você foi adquirindo essa experiência ao longo dos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu esse seu interesse, né? Você comentou que fez essa pós-graduação logo após a faculdade, e aí você começou a se interessar nesse momento. Como que foi isso e o que que você foi fazer para entrar nesse mercado? Então, na realidade, eu comecei fazendo uma reforma. Uhum, Reforma, telhado, impermeabilização. E eu peguei uma situação de uma casa que eu fui contratado para fazer um piso, fazer uma reforma. Cheguei lá, eu encontrei umas paredes rachadas, com as grandes rachaduras. E quando eu vi aquela situação, eu falei, isso aqui acho que é aquele mesmo caso que se aplicou na faculdade, que eu vi falar sobre estaca mega. Foi quando eu contratei um engenheiro aqui de São Paulo. Eu estava em Florianópolis já, fazendo serviço em Florianópolis. E esse engenheiro, ele criou bastante dificuldade, uhum, né? E eu interessadíssimo em pegar e fazer esse trabalho de parceria com ele para me pegar mais experiência. sim. Então eu falei para ele, eu queria fazer com você, eu queria e eu senti que essa pessoa ele criou uma certa resistência. Não, eu faço o serviço, você pode olhar ali, tá? Mas a responsabilidade é minha, eu faço tudo e eu te dou uma simples comissão. Uhum, Nesse intermédio ele me passou um orçamento que era referente àquilo. uhum. Então, esse orçamento que ele me passou, né? Ele falou, pô, um valor alto, um valor elevado, que era o valor dessa recuperação. E com isso eu falei, pô, em vez de eu fazer isso, eu vou me especializar nisso. Dei um prazo para o cliente para recuperar toda a casa dele de 45 dias. Nisso eu vim de São Paulo, eu vim para cá para São Paulo, corri atrás do equipamento, os macacos hidráulicos, a unidade hidráulica, o equipamento. Fiz um mini curso de hidráulica para entender como é o funcionamento desse sistema. Fiz um cursinho ali para me entender como que era a resistência do concreto e comecei a produzir. Sim. E em 15, 20 dias eu estava fazendo o trabalho que ele ia fazer. Então, assim, quando eu recebi o segundo pagamento que eu fiz o trabalho, que eu recuperei, que eu fiz o trabalho, eu falei, pô, esse é o caminho, vou seguir esse caminho. Porque aí, com o dinheiro que eu peguei, eu já comprei outros equipamentos, já fui me especializando E a engrenagem foi e rodando. a engrenagem foi rodando. Sensacional. É vontade, coragem, Cora- experiência. coragem e audácia, né? Tem que ser É, audacioso, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que entender da coisa, né? porque você não entrou, Wilson, às cegas, né? Você não Não, entrou às cegas, já tinha feito uma pós-graduação em patologias, você já sim, sabia o que era uma recuperação estrutural. Então, no justamente. momento que você falou assim, eu tenho domínio de fazer, você foi se capacitar É, no executar, porque a parte teórica você já tinha esse domínio. Então, realmente, você tem que ter coragem. tem que ter coragem. Em outros episódios aqui do Concreto Conversa, eu sempre falo assim, meu, como que a gente começa na carreira? Como que eu dou o primeiro passo? Você já falou a sua receita. Você começou fazendo o mais fácil, aquilo que você tem domínio. E depois você foi amadurecendo. Eu É. acho que essa é a receita para você entrar no E eu tenho mercado. também, eu tenho uma receita interessante, assim, que eu gosto sempre que eu pego em engenheiros novos, aquela gurizada que está saindo, que está se formando, o que que eu falo para eles? Foi o que eu fiz. Eu comecei a seguir engenheiros, que aí os engenheiros viam o meu trabalho e eles começavam a me seguir e eles me indicavam para pessoas. Então, em vez de eu sair correndo atrás do público, eu saí correndo atrás da pessoa que Do profissional que do precisa. profissional que o público procura. Uhum. Então, em vez de eu procurar um cliente, eu procurava um engenheiro
que um bairro inteiro procura esse engenheiro quando tem problema, entendeu? Então eu visionei que eu tinha que ir direto aonde chegam as informações. Porque a informação de que quem tem uma casa com patologia, com colapso estrutural, ele vai procurar um engenheiro, entendeu? Sim. E alguém de confiança, Alguém de naturalmente. confiança. Então eu comecei a criar, comecei a fazer aquela aliança com engenheiros. Comecei a procurar engenheiros, seguir engenheiros. Eu fui seguindo engenheiros. Então tinha dia que eu chegava pegava meu Instagram, eu começava a seguir 100 engenheiros, 200 engenheiros. E quando cada engenheiro daquele que eu seguia, o próprio Instagram me indicava mais 20. Eu seguia mais 20, aquele mais 20, seguia mais 20. E comecei a postar os meus trabalhos que era especializado naquilo. Sim. E isso começou a me gerar uma cachoeira de retorno, entendeu? Então, Cara, esse foi o caminho. é sensacional. Realmente, está dando a receita pro sucesso. Você fala assim, pô, o Wilson tá rodando muito bem. Hoje você tem uma empresa referência em recuperação estrutural. Sim. MGW Engenharia. Justamente. Como que surgiu a MGW? A MGW na realidade, assim, quando na faculdade, né, eu era assim, eu era o tiozão da sala. Então, assim, o pessoal muitas vezes não tinha o professor fazia um questionamento e a matéria difícil e ninguém tinha coragem de parar o professor para perguntar. Então eu era o cara que fazia a pergunta, entendeu? Porque eu vim com muita dificuldade, eu vim parado, entendeu? Então muitas vezes eu parava a aula, professor, não estou entendendo. Não estou entendendo, não estou entendendo, entendeu? E o professor repetia ali e depois as pessoas vinham me falar, pô, ainda bem que você perguntou, aquela pergunta eu não sabia, entendeu? Uhum. E uma coisa também que hoje eu fico lembrando, eu acho que eu fui um dos primeiros alunos a tirar foto de quadro. Porque na época era tudo copiado ali. E eu vinha com a máquina fotográfica, eu parava o professor, peraí, professor. Pá, tirava uma foto. Ninguém fazia, não tinha o telefone, não tinha E não celular tinha WhatsApp na época. Não tinha Era o WhatsApp. comecinho do WhatsApp. Era o comecinho do WhatsApp, então não tinha, pouca gente tinha um celular para tirar foto do quadro. Então eu tinha uma Kodakzinha e eu fui tirando, entendeu? E assim, eu sempre dava um jeito, entendeu? Então quando eu tinha uma dificuldade, eu sempre. E nessa daí o pessoal começou a me apelidar de MacGyver, porque eu resolvia as questões, eu resolvia tudo, ficou MacGyver. Aí eu falei, quando surgiu a empresa, eu falei, como vou pôr o nome da minha empresa? Aí eu falei, MGW, que é MacGyver. A sigla de MacGyver. Então a origem é da faculdade. Não tem nada a ver com o meu nome, não. A faculdade gerou esse apelido carinhoso. Do cara que resolve tudo, né? Exatamente. E até hoje eu tô aí, né? Resolvendo tudo aí. Exatamente. Porque o meu foco hoje não é, na realidade, não é que é a recuperação, só a recuperação em si, recuperação estrutural. Quando você fala em recuperação estrutural, tem um monte de coisa. Uma ampliação que você vai fazer. O meu foco é colapso, né? Uhum. É evitar o colapso. É evitar e pegar o colapsado. 80% do meu trabalho é imóvel que colapsou, que a viga rompeu, que estourou, entendeu? Já teve prédios que rompeu vigas principais, que ia para colapso se eu não tivesse feito... Um colapso global mesmo. Se eu não tivesse feito uma intervenção rápida. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje eu entro embaixo de casa, eu rastejo embaixo de casa, procuro uma viga rachada, quando tem um estouro, um colapso. O meu foco é esse, entendeu? Fazer o que ninguém faz. Fazer o que ninguém faz. É isso mesmo. A gente fala muito disso, né? Nas nossas reuniões de amigos, assim, a gente tem a oportunidade de encontrar outros colegas da faculdade e tal. E você sempre tá na pauta da conversa. Porque a gente fala, o Wilson, o MacGyver, resolve o que ninguém tem coragem de resolver. Ele faz o que ninguém tem coragem de fazer. E faz com técnica, faz com habilidade, não faz da cabeça, né? A verdade é essa. Hoje eu tenho ali no meu Instagram umas 500 postagens, né? Então, hoje os clientes me ligam, tem clientes que ficam meio... Mas você faz mesmo? O que você faz? Aí eu falo, olha, eu vou passar meu Instagram. Agora, se você parar de dormir, é culpa sua, entendeu? Eu vou te mostrar o que acontece se você não recuperar a sua casa rápido, entendeu? Sim, exatamente. E aí entra um ponto importante que eu levantei aqui na nossa pauta, aqui no nosso direcionamento da nossa conversa, porque a gente tem muito assunto para falar. Não, a gente tem que deixar uma pauta meio direcionada para conseguir, né, dentro do nosso tempo aqui, de modo geral. E aí, entre os pontos que a gente levantou aqui, qual que é a diferença entre reforço e recuperação estrutural? Você até deu uma breve introduçãozinha aqui, né? O reforço é o seguinte, a pessoa tem uma casa e ela quer fazer uma ampliação. Eu tenho uma casa, eu quero fazer 2 andares em cima. A gente vai e faz um reforço estrutural. Uhum. A gente reforça
reforça a área do pilar, a viga, põe um reforço com viga metálica. A gente entra por baixo da sapata, crava estaca por baixo da sapata. Isso é um reforço. Sim. Isso é um reforço. E a recuperação em si, que é a recuperação em cima do recalque diferencial, que é em cima de um colapso, de uma viga rompida, de um pilar esmagado. Eu pego muito hoje, o pessoal faz a sapata e coloca o arranque do pilar com um dimensionamento muito abaixo da norma e com o tempo e começa a sobrecarregar a carga com mais ambientes, com móveis, e aí chega a ter o rompimento do arranque do pilar, o esmagamento total. E essa casa tomba. Então, e aí é a parte da recuperação em si, né? E aí tem um ponto que é interessante, que além da recuperação, a gente tem o reaprumo das edificações. Então, você pode reestabilizar, você pode recuperar e reaprumar, que é aquelas histórias dos prédios de Santos, por exemplo, os prédios de Torre de Santos. Porque muitas vezes, assim, tem imóvel que ele começa a rachar, mas você entra dentro da casa, o piso está normal. Você se sente confortável andando. Sim. Já tem imóvel que você entra, você anda num ambiente, dá até vertigem, você fica até tonto, dá vertigem, entendeu? A casa tá tombando. Então hoje eu tô com um projeto bem desafiador em Itajaí, né? Que é um prédio de 300 metros, 280, 300 metros quadrados, de 2 andares. Esse prédio ele tombou em 22 centímetros, né? E a gente está numa fase de recuperação. Em 8 dias eu já ergui 8 centímetros. Não, em 10 dias eu já ergui 8 centímetros. E estamos trabalhando para finalizar o resto, entendeu? Então, assim, é um projeto que vai até o final da próxima semana, para a gente estabilizar ele e erguer esses 22 centímetros, né? Então, gente, o nosso foco principal. É um negócio mágico, assim. Eu lembro na época da faculdade, muito se falava dos prédios de Santos. Dos primeiros prédios que foram remacaqueados lá, reaprumados e tudo mais. E um dos nossos colegas se especializou nisso mesmo. Então, hoje é o que você mais faz, com mais frequência, esse tipo de serviço. Eu fiz agora, no mês passado, eu recuperei uma casa de um cliente, uma casa avaliada em R$1,5 milhão, que passou 5 engenheiros e falou que ele tinha que demolir a casa. E esse cara falou que muitos meses que não dormia mais porque ele ia perder esse imóvel. Sim. E aí ele me chamou, ele falou, você resolve? Eu falei, resolvo. Então o que eu fiz? Eu entrei embaixo da casa desse senhor e comecei a cravar estacas, e por baixo dessa estrutura dessa pessoa, desse cliente, eu encontrei vegetação, tronco de árvore, composição orgânica, terrível, situação complicada. Então, assim, eu fiz toda a estabilização, só que para mim erguer, como ele falou, Wilson, inclinou 30 centímetros, era muita coisa. Então, o que eu fiz para mim estabilizar? Eu fiz uma fogueira de madeira, né? Eu comprei madeiras de pinos, madeiras especiais, de madeira nobre com alta resistência. Sim. Eu abracei todos os pilares por baixo, abri toda a parte do subsolo da casa. Eu abracei todos os pilares com essa madeira e eu cortei todos os pilares, coloquei os macacos e deixei a casa 100% flutuando. Então, se você, quem me acompanha, vai ver lá uma casa que ela está completamente no ar, flutuando em cima do pescocinho de macaco. E ali eu fui erguendo, 30, 20, fui erguendo, ergui toda a casa, toda a estrutura. Essa estrutura ficou toda flutuando, né? E agora a gente está fazendo, já finalizamos, colocamos no nível, deixamos o cliente 100% satisfeito, conseguimos erguer. Tivemos que usar até correntes de caminhão, umas correntes grandes, para essa casa não correr, não andar. Não ir para o lado mesmo. Para ela não dançar. Travamos com corrente ali e macaqueamos, erguemos. Agora estamos finalizando a parte de ancoragem dos pescoços dessas sapatas. Você está religando com as estacas que você fez. Gente, sensacional. É assim, é um serviço que realmente... Eu não acredito. Não, é um serviço assim diferenciado. É a engenharia na essência mesmo, a flor da pele ali, né? Todos os nossos convidados, cada um tem sua especialização. Gosto muito de todas as especializações, mas a sua em específico é uma que chama muita atenção, porque,
é um negócio que é diferente, que você não vê todo dia e que você traz solução para a vida das pessoas também. Porque imagina o cara tinha um patrimônio. A gente vê a satisfação no olhar dos proprietários. Porque a maioria dos proprietários, eu não sei se na engenharia tem isso, mas a gente senta para conversar com o pai do lar ali, a mãe ali, eles choram diante de mim pela situação. Sim. Vários já choravam. Até eu já chorei me emocionando com a situação das pessoas. É, porque é Porque a pessoa desesperador. fala, é o sonho da vida inteira tá ali. E Então, ter assim, a possibilidade de demolir esse sonho, É. e chega você e dá essa solução, enfim, é realmente algo que é muito interessante. E aí um dos pontos que você mencionou é que nessa casa, por exemplo, você colocou algumas estacas. E eu sei que a estaca que você usa é a estaca mega. O que é a estaca mega? Qual que é essa definição para o nosso espectador que ainda não sabe o que é isso? A estaca mega são elementos de concreto que a gente produz em loco, produz no próprio canteiro que a gente tem próprias, e a gente faz as estacas. Ela precisa de uma resistência, ela tem um traço específico para aguentar a compressão ali. Uhum. E elas são projetadas para suportar de 20 a 25 toneladas, né? Uhum. E elas são bem retas no paralelo, porque o que a gente faz? Qual que é a ideia? A gente usa o fundo da viga baldrame ou o fundo da sapata, a gente acerta, deixa ela bem plana, e a gente usa o macaco hidráulico, a gente põe uma chapa metálica em cima, então a gente usa a força do peso da casa para jogar o elemento para baixo. Então a gente vai colocando um em cima do outro, até o ponto dele chegar a uma resistência e começar a criar uma força contrária, que é uma estaca reação. É reação. Reação contrária. Você está pegando a reação da casa e depois você pega a reação do solo, quando ele chega na resistência. Quando ele pega a resistência, e muitas vezes o solo é tão ruim que a gente deixa esse elemento descansar durante alguns dias, ele também já começa a pegar o empuxo lateral, que é a resistência da lateral, né? Então aumenta mais a resistência. Então esse trabalho que a gente faz, a estaca em si, com o prazo, ela fica mais resistente, porque ela começa, quando o elemento está descendo, ele vai abrindo a terra, ele vai abrindo o solo, ele vai deixando os vazios. E com o tempo isso volta e abraça a estaca, e aí cria a reação. É algo similar a uma estaca pré-moldada, uma estaca batida, vamos chamar assim, né? Uma estaca pré-moldada, só que com pequena dimensão para você conseguir entrar embaixo da casa. Eu entro embaixo de qualquer obstáculo, entendeu? Teve uma janela de 60 a 80 centímetros, a gente consegue entrar e fazer o trabalho. Certo. Sendo que se fosse com estaca, um bate-estaca, com vigas maiores, você não conseguiria fazer. Você teria que demolir parte da casa, por exemplo, para fazer um reforço desse tipo. Justamente. Então a grande viabilidade é essa mesmo. E aí a próxima pergunta é exatamente isso, né? Quando que ela é indicada para ser executada? Ela é indicada quando você, em colapso, em recalque diferencial, né? Você vê que a casa está baixando mais de um lado do que de outro, entendeu? Então, esses são os pontos que mais o pessoal chama a gente. Espaço confinado, entendeu? Eu tenho feito muito trabalho na região de Itajaí, onde tem bastante galpão, que o piso cede, então a gente consegue entrar por baixo e fazer os trabalhos, né? A gente abre as janelas, entra por baixo. Sim. Então, ela é indicada mais nesses casos aí. De modo geral, em locais críticos que você não tem acesso. Sim. E aí essa é a solução para viabilizar essa reestabilização, esse reaprumo e tudo mais. Pô, sensacional. E aí, um dos pontos que chama muita atenção de quem assiste, do seu espectador do Instagram, você tem vídeo aí com mais de 1 milhão de visualizações, né? Com 2,5 milhões de visualizações. Então assim, é algo que chama muita atenção do profissional e do leigo também, né? Da pessoa que passa por essa situação. Mas um dos pontos que eu queria saber é por que isso acontece? Quais erros levam ao colapso, ao desaprumo, ao recalque diferencial, à ausência de quê? É uma boa pergunta. Ali nos comentários ali das minhas postagens tem bastante questionamento sobre isso. Tem várias falhas, né? Muitas vezes é falta de resistência do solo, e que o solo tem baixa resistência, não tem resistência alguma, e o pessoal faz em casa nesses locais. E falta de sondagem, né? Falta de engenheiro para acompanhamento, que muitas vezes as pessoas fazem as casas, mas não tem engenheiro. E muitas vezes tem engenheiro que não tem experiência. Vamos fazer uma sapata grande que vai aguentar, entendeu? E na realidade não é isso que acontece, entendeu?
Porque tem solo que é muito ruim mesmo. Tem solo que a resistência é zero. Sim. Tem situações que eu pego que a resistência vai de 1 a 10 metros sem resistência nenhuma. É só Você dá um descendo. golpe, desce 15, desce total. Aham. Entendeu? E acontece muito, eu tenho pego muito o seguinte, as pessoas têm feito casas em áreas com alagamento, área que vai fazer a sapata ali, tem muita água. E muitas vezes o que as pessoas fazem? Quando vai encher, quando vai concretar essa sapata e o pescoço e o arranque dos pilares, a pessoa muitas vezes eles não drenam. Uhum. E eles acabam jogando, injetando água sobre aquele barro, aquilo ali tudo, entendeu? E aí Uhum. mistura o concreto com aquela água e o concreto fica com a baixa resistência. E aí, os esmagamentos, por exemplo, só Eu acontecer. já peguei situações também que a pessoa fez a sapata, ficou os ferros para ele saiu o arranque dos pilares. Aham. E aí, ali em si, ele pegou, ele fez a forma, fez as formas, e o ferro tá lá, a ferragem lá dentro para sair os pilares. Nesse intermédio choveu, e ele pegou e já foi jogando concreto por cima, então todo o pilar tem um projeto ali que se para as pessoas que estão me seguindo, quiser olhar ali para Hum. o projeto Giovanni Criciúma, Uhum. é essa situação. Quando a gente se deparou com esse colapso, que a gente foi fazendo a avaliação, o que causou, eu peguei trechos dos arranques de pilares com mais ou menos 25 centímetros que não tinha concreto, tinha Uhum. barro. É, barro Tinha não tem resistência. caixaria que você tirou, então a pessoa não, em si não fez a limpeza daquele espaço, não tirou o barro, não limpou e concretou em cima do barro. Pô, cara, Entendeu? Então, assim, a é gente tem pego, lamentável isso. lamentável, é uma situação assim, É. a gente tem pego bastante situação assim. Então, assim, de forma geral, a gente pode dizer que a maior parte destes problemas que necessitam de recuperação estrutural são falhas executivas, ausência de projeto e de profissionais qualificados. Profissionais É, qualificados. eu sou especialista em fundações de geotecnia, né? Então Tá. a gente tem muito disso no dimensionamento das estruturas. Esses dias eu fiz um prédio, né, um edifício de 4 andares, relativamente simples, né? E aí a gente estava com estacas de 40 centímetros de diâmetro e 11 metros de profundidade. E o cliente falou: Nossa, mas é muito concreto, vou gastar muito dinheiro. Falei, cara, sendo bem honesto, você me contratou, a gente está com um dimensionamento otimizado aqui na certificação. A gente está com o máximo de segurança com o mínimo de dinheiro empregado. A verdade é essa. Se você colocar algo menos do que eu estou dimensionando, você não precisava de mim. Né? E a sua casa, ela vai ficar instável, porque a gente está fazendo essas estacas, porque os seus 4 primeiros metros não tem resistência nenhuma. Imagina se coloca uma estaca de 4 metros, como qualquer construção convencional faz. Vai afundar. Seu prédio de 4 andares vai ficar torto, vai cair, enfim, vai ter um risco de colapso. Então, realmente, a gente tem. É nosso papel como profissional da engenharia mostrar, inclusive, para o nosso cliente a importância de ter um projeto bem elaborado, bem dimensionado, para evitar realmente que ocorram colapsos, que ocorram grandes danos e que realmente haja essa necessidade de reforço estrutural e tudo mais. Claro que é a sua área de atuação, mas você não precisa viver do erro dos outros. A gente tem É, muito mais coisa para a gente desenvolver, e na né? realidade, assim, eu acho que até para as pessoas que vão construir uma casa, um patrimônio, elas têm que entender um pouquinho o que funciona, como que é a sondagem, um laudo de sondagem. Porque eu peguei uma situação de um cliente que ele fez o laudo de sondagem dele estava dando a resistência a 8, 7, 8 metros. E dentro de um condomínio em Florianópolis, condomínio de alto padrão. E a pessoa, quando foi construir, falaram que aquela região que ele ia construir aquela casa, quando chovia muito, a água costumava criar uma lâmina de 50, 60 centímetros, entre 40 e 50 centímetros ali no quintal dele. Uhum. Então, assim, aí ele sabia que a sondagem dele tinha dado 7 metros de profundidade em um local bom. Só que o que ele fez? Ele aterrou o quintal dele em 1 metro e ele fez o quintal dele 1 metro para cima, Uhum, para não lagar. para não alagar. Só Uhum. que quando o profissional que foi contratado, o mestre de obra, foi fazer a obra, ele dimensionou a estaca desse 1 metro para baixo, ou seja, ficou flutuando, ficou faltando 1 metro ainda para Para chegar chegar no na solo resistência. firme. Deu recalque. Deu recalque. Complicado, né? Assim, a Complicado, gente é. tem que saber o histórico das coisas, de onde tá. É. Construção é um negócio Se muito você vê um complexo. colapso, tem coisa errada. Você tem que olhar que vai Alguma ter fase. alguma falha também, É, você vai ter. não, perfeito. E aí, como que a gente identifica
os principais pontos aí, os principais aspectos em relação a instabilidades e a recalque. Como que a pessoa consegue observar, um leigo observa na sua casa que ela está sofrendo um recalque, que está com características de instabilidade. Então, quando se fala em recalque diferencial, em si já é porque a estrutura trabalha diferente. Então, eu tenho uma casa que eu tenho uma lateral que tem 10 pilares, Uhum. um corredor, uma lateral. Então, nesse trecho de 10 metros, 12 metros, dois pontos está trabalhando. Então, está tendo um recalque diferencial. Um ponto diferente do outro. Sim. Então, muitas vezes o solo, a pessoa fez uma estaca de um lado, do outro não fez, ou a pessoa fez uma ampliação, nessa ampliação não usou bate-estaca, não usou estaca, porque era só uma ampliação, e aí esse um ponto baixa e o outro não baixa. Então tem uma diferença, Uhum. tem essa diferença que acontece muito, entendeu? Não, perfeito. E aí eu queria que você falasse, né? Eu sei que você tem aí inúmeras obras, eu acompanho, né, constantemente no TikTok, no Instagram, você tem muito material técnico nessas redes, mas que compartilhasse com a gente uma história de alguma obra mais crítica que você passou e qual foi a solução para essa obra, o que que foi feito. Eu sei que você tem muita aí. Olha, parece que toda obra que eu pego, uma é diferente da outra e uma é mais difícil que a outra, entendeu? Então, assim, essa que eu estou fazendo hoje em Itajaí, ela está sendo tá sendo difícil a execução dela em si. Uhum, Só que agora, a partir desse projeto, eu desenvolvi uma nova técnica. Eu estou sempre criando alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa. Eu estou fazendo estaca mega dupla agora. Eu uhum. estou duplando ela. Você desce 2 cilindros, é Dois, isso? dois cilindros. Então, antigamente eu descia uma estaca com diâmetro de 20, né? E agora eu tô descendo duas estacas que eu tô criando uma área de contato maior. Então, em si, eu estou criando um atrito maior Uhum. e estou aumentando a resistência. E o que eu estou percebendo? Esse caso que eu estou fazendo agora, a resistência deu a quase 30 metros de profundidade. Sim. E então eu estava descendo uma estaca isolada e uma estaca única, eu percebia que essa estaca ia uma quantidade muito grande e eu fiquei com medo de eu perder o ponto pela dificuldade e pela profundidade. Uhum. Então eu percebi que eu duplando isso, uma estaca apoia a outra. E Então aí ajuda inclusive no prumo, no ajuda no nivelamento. prumo, no nivelamento, entendeu? Então eu percebi que esse projeto foi um projeto desafiador. Eu Aham. já fiz uns 5 projetos, né? Eu tenho um projeto que eu acho que foi muito difícil. Esse projeto, assim, foi o que mostrou que eu tinha que seguir isso aí. Uhum. Porque eu atendi um cliente no Campeche, em Florianópolis, uma Aham. casa grande, uma casa de alto padrão. E essa casa tinha acontecido colapso de todos os arranques e pilares e as sapatas racharam no meio. Gente do céu. Aí é Quando o dimensionamento cara, total. quando o cara desformou, a casa tombou 15 centímetros. Os arranques de pilar entrou dentro da sapata e as sapatas abriram ao meio, Aham. em duas partes, um esmagamento total. E eu fui pesquisando, que sempre eu faço uma investigação para saber o que aconteceu. Sim. E aí eu percebi pelos mestres de obra que eles falaram que concretaram um dia chuvoso, cheio de água, e lançaram um concreto dentro da água, dentro do barro e tudo aquilo ali. Então foi uma situação bem difícil porque eu estabilizei um lado inteiro Uhum. e o cara precisava que eu descesse 12 centímetros, que eu erguesse 12 centímetros para nivelar a casa, que era uma Uhum. casa de alto padrão. Uhum. E eu comecei dar carga e essa casa não vinha. Uhum. Por que que ela não vinha? Porque era uma casa muito pesada, além de ser totalmente de concreto armado, tinha 2 andares e tinha uma laje de concreto no último andar, um beiral de 1 metro de concreto em toda a casa, uma carga altíssima, em Uhum. torno de 600 toneladas o imóvel. Uhum. E eu comecei a dar carga, as vigas baldrame começaram a estourar com a carga Uhum. Sim. e a casa não se movia. Então o que eu fiz? Eu estabilizei toda uma lateral da casa. Aí eu fui do outro lado que estava mais alto 12, escorei inteiro o outro lado. Aí eu cortei, tirei uma fatia de queijo de todos os pilares. E em vez de eu erguer, eu comecei a baixar. Ah. E a casa foi estralando e voltando assim, ó. Ah, E quando gente eu do vi, céu. ela e fui baixando os macacos, fui baixando. Aí assentei ela em cima do trecho cortado. Aí eu voltei.
Deu uma diferença, né? Deu uma diferença de meio centímetro no final. Ah, mas Tá bom, poxa, né? tá bom. Dá pra tirar no porcelanato. Tira na Né? massa. Tira na massa, entendeu? Então esse projeto foi um projeto desafiador, foi um projeto assim que me deixou muito orgulho assim. E assim, a satisfação do cliente foi demais, porque esse cliente até hoje ele me indica, tudo ele me indica, e ele fala, você salvou a gente, entendeu? Porque o cliente já tinha vendido, era um construtor, ele tinha feito a casa, tinha feito 2 casas, e aconteceu isso assim. Então, assim, esse foi um projeto que foi um primeiro projeto meu que eu fiz que eu acho que foi um projeto que falou, não, eu tenho que continuar com isso, eu tenho que ajudar mais pessoas, né? Sim, Não são obras baratas, são obras que têm um valor elevado, porque a responsabilidade da gente é uma responsabilidade assim fora do normal, né? Entendeu? sim, sim, completamente. Mas é isso aí. Não, se a gente pensa assim, poxa, eu tô fazendo uma recuperação de uma casa de R$ 1 milhão, que seria demolida, e eu tô garantindo que ela vai ficar de pé, então esse serviço, no mínimo, tem que ser honrado, né? Porque, Sim. poxa vida, é um negócio realmente muito complexo. E aí, tendo, né, esse ponto aí como partida, eu queria que você falasse qual que é a principal recomendação para o construtor, para essa pessoa que está desenvolvendo um projeto, para garantir que não vai acontecer esse tipo de colapso, esse tipo de, né, problema nas edificações. Você é um recuperador de estruturas, a verdade é essa. Mas o ideal é que não ocorram esses problemas. Você tem tanto, né, as áreas de atuações diversas nesse sentido, e eu queria que você fizesse a recomendação para o profissional que atua nisso. Olha, eu tenho um conselho para fazer para a pessoa que vai construir. O cara vai construir um prédio. Ele vai construir um prédio, ele vai construir um galpão. Primeira coisa que ele tem que fazer, antes de fechar o negócio, de comprar o terreno, ele tem que mandar fazer um laudo de sondagem desse terreno. Sim. Um laudo de sondagem. Por quê? Porque com esse laudo de sondagem, ele vai saber o que ele vai gastar para fazer essa casa em cima. Porque a pessoa compra o terreno achando que vai construir uma casa. Só que ele tem que saber que se ele pegar um solo muito ruim, ele vai gastar 30, 40% do valor da casa para construir a fundação. Sim. Eu recuperei eu fiz um projeto na Intelbras de Tubarão, né? E inclusive eu tenho que voltar lá nessa semana para fazer uma nova avaliação lá. E conversando com o engenheiro lá, ele falou que eles compraram, a Intelbras compraram em si um terreno monstruoso de grande, né? Grandes dimensões, mas depois de pronto, que eles foram começar a fazer os projetos, eles tiveram que cravar 110, não, 320, acho 310 estacas de concreto a uma profundidade altíssima. Então, ou seja, o que eles cravaram de estaca naquele solo, comprava 3 terrenos, entendeu? Sim. Então, assim, hoje a pessoa que vai comprar um terreno, ele tem que saber a situação daquele terreno. Sim. O que eu falo muitas vezes para as pessoas, um toque que eu dou para as pessoas, tem um terreno aqui que eu vou comprar, tá um terreno, um gramadinho lindo, mas isso aí é fácil, você pega um terreno alagado, você faz um aterro, manda plantar uma grama, vira um terreno lindo. Sim. Mas você quer comprar um terreno e saber como que é a situação dele, vai no Google Earth, né? Você vai lá no Google e põe 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, você vê que ali tinha um rio, tinha uma lagoa, tinha um alagamento, você consegue ver aquele terreno há 3 anos atrás, o que era aquilo. Sim. Então, assim, são umas jogadas que eu passo para as pessoas. Pouca gente sabe disso aí. A sondagem de comprar, eu acho que é um investimento, né? Você vai pagar 2, 3 mil reais numa sondagem bem feita, né, completinha e tudo mais, e você vai saber o que está por vir, o que está ali por baixo que ninguém está vendo. Outra situação também que é bem legal passar para as pessoas compram num local o solo é mole. A pessoa fala, vamos fazer um radier. Fazer um radier, que é uma laje inteira, uniforme, um radier, se ela for trabalhar, ela vai descer num sentido só, vai trabalhar, mas as pessoas fazem um radier, só que na hora de fazer o projeto arquitetônico, ele faz 2 ambientes para um lado, do outro lado ele faz só uma laje, ele não faz uma casa balanceada. Então ele joga uma torre de caixa d'água do lado direito, com mais um puxadinho do lado direito, aí ancora uma piscina do lado direito, aí o que acontece? O radier inteiro vai pular. Então, o solo é ruim, a baixa resistência é ruim, faz um radier e projeta um imóvel balanceado, que as cargas sejam distribuídas. Você vai ter um recalque homogêneo, né? Homogêneo, pelo menos isso, né? Vai baixar, mas baixa tudo, ninguém percebe. Justamente. É isso. Que é tão difícil de ser encontrado. É melhor que a gente não tenha um recalque, a gente tenha estacas e tudo mais, né? As pessoas fogem disso.
Qual que é a importância, então, dos ensaios de sondagem? Você acabou de falar, né? E qual que é a importância de entender o histórico da edificação? Porque você até mencionou que às vezes você entrevista lá o mestre de obra, o pessoal que atuou nessa obra. Qual que é a importância disso? A importância é o seguinte, é porque muitas vezes o cliente tem uma casa com colapso e ele oculta da gente as informações. Uhum. Muitas vezes ele tem medo de ficar caro, ele não fala, mas assim, muitas vezes a gente chega numa casa, não, a casinha abaixou um pouquinho, já aqui é a sapatinha, mas quando você abre lá, você acha que o cara fez jogou um concreto para baixo da casa, o cara pega e a casa começa a baixar, o cara faz uma viga ancorando num muro lateral para então assim, então a gente faz um levantamento para entender, a gente sempre procura falar com o construtor, com a pessoa, você fez alguma coisa? Que sempre tem alguma coisa, entendeu? É a reação. O cara pega uma estrutura, joga uma estrutura ancorada na casa e quando aquela estrutura baixa a casa. E uma coisa que eu também eu atendi um cliente hoje, o cliente falando, o cliente mandou um vídeo que eles estavam abrindo uma sala de uma casa que estava baixando. Ele quer fazer uma viga corrida no meio da sala para segurar o fundo da casa que está baixando. O que eu falei para ele? A resistência não está na superfície. A resistência está a 2, 3, 10 metros de profundidade. Sim. Se você fizer essa viga, você vai estar criando uma âncora para jogar essa lateral mais para baixo ainda. Vai baixar tudo. É mais peso. Mais peso. Entendeu? E muitas vezes quando a gente vai fazer a estaca mega, a pessoa não fala que ele fez essa aberração ali, esse meio de recuperação, entendeu? E essa tentativa aí. Essa tentativa. Uhum. Então já peguei situações, esse de Criciúma, peguei um condomínio, uma pousada em Pombinhas, que a pessoa fez isso, entendeu? A casa em Pombinhas, o condomínio estava baixando inteiro, um engenheiro foi lá, fez uma viga por trás, cruzando na diagonal, de um lado ao outro, entendeu? E aquilo ali só serviu para atrapalhar o nosso trabalho da recuperação, que nós tivemos que romper tudo aquilo. E aumentou a carga. Sim. Né? Sim. Então é isso. Não, a verdade é que o profissional que vai atuar por trás desse processo tem que ser um cara muito capacitado também. Não adianta ficar tentando, né? Talvez faça isso. É ir de forma assertiva, porque a diferença entre isso e não fazer do jeito certo e fazer errado é custo. E não é pouco custo, né? E qual que é a grande dificuldade, Wilson, de atuar em obras em funcionamento? Você comentou de condomínios, por exemplo, que você faz reforço estrutural e as pessoas estão morando lá em cima. Estão morando, não sai. Na realidade, assim, esse trabalho nosso, quando a gente está fazendo essa recuperação dentro do lar das casas, a gente trabalha geralmente por fora, entendeu? Então a gente vai abrir uma janela de 1 por 1 e vai entrar embaixo e vai fazer o trabalho. Sim. Né? Cria aquele barro, aquela bagunça toda ali da obra em si, mas as pessoas não precisam sair de dentro das casas, as pessoas podem ficar dentro das casas, entendeu? Sim. A gente só aconselha sair quando tem um colapso estrutural, algum rompimento, algum risco, né? De forma geral, o processo de recuperação estrutural tem risco de desabamento, por exemplo, enquanto você está executando isso? E como você mitiga esses riscos? Olha, é uma pergunta boa que você fez. As pessoas, muitos me ligam perguntando, pedindo orçamento. Eu vou até o local fazer orçamento. Eu me deparo com rachaduras, com recalque, com ponto onde está tendo uma movimentação. E o que eu falo? Uma casa é uma carga altíssima, né? Sim. A gente sabe que tem imóvel aí que é 1.200, de 1.000 a 1.200, 1.400 quilos por metro quadrado. Sim. Então você pega uma lateral de uma casa que tem 2, 3 andares, é uma carga muito grande que está exercendo uma compressão sobre quem? Sobre a viga baldrame que está lá embaixo. Sim. Ela está recebendo tudo isso, do telhado até embaixo. Desde o passarinho que senta no telhado até embaixo, ela está recebendo tudo, né, Magno? Exatamente. Então, muitas vezes, quando está baixando, que está rachando, essa viga baldrame que está enterrada ali, o cliente ele não está vendo essa viga porque ela está por baixo. Sim. Ela está por baixo de um porcelanato, de um piso madeirado. Só que o que acontece? Essa viga ela está entrando num estado de torção. Então ela começa a se romper, começa a cisalhar, começa a entrar em colapso. Sim. Então muitas vezes o que a gente fala, o cliente fala, deu um estralo aqui, o que você acha que pode ser? Então muitas vezes quando dá esse estralo, a viga já se rompeu. A viga rompeu, o concreto rompeu. Sim. O que está segurando essa estrutura é só a ferragem. Aí o que vai acontecer? A ferragem vai ficar com contato agora com oxigênio, com a água, com hidrogênio,
essa armadura vai entrar num estado de corrosão Sim. e é a hora que acontece os colapsos. Aí o colapso global. É o colapso global, justamente. Então, por Sensacional. isso que a gente fala, aconteceu o recalque, chama um especialista, chama um profissional que tem o conhecimento para a gente conseguir diagnosticar, arrumar uma solução, recuperar aquele trecho. Não Uhum. tem grana para fazer o projeto inteiro? O trecho crítico. Faz o trecho crítico, faz por partes. Uhum. Vamos atendendo, vamos recuperando, vamos salvando. Sim. Isso é o que é o que eu sempre indico para meus clientes. É, porque eu acho que o principal é não deixar agravar mesmo, né? Assim como qualquer doença, a patologia é uma doença da estrutura. Patologia dessa. Então, qualquer patologia a gente tem que tratar realmente no começo para evitar o agravamento dela. E para as estruturas a recomendação é a mesma, né? É a mesma, mano. Não, perfeito. Quanto a tempo de execução, segurança e custo, o que você tem a falar sobre os processos de recuperação estrutural? Essa interface desse triângulo aí. Esse triângulo funciona o seguinte, vai depender muito da casa do cliente, da carga que a gente vai usar e a profundidade. O valor é meio variável pela profundidade que a gente vai descer da estaca. Conforme maior a edificação, mais estacas vai se descer para segurar. Uhum. Então varia referente à carga do cliente e a quantidade de estacas que vai precisar. Sim. Esse projeto em si, são projetos que eu pego uma casa de, sei lá, de 100 metros quadrados, uma lateral inteira inclinou, 7 dias, 5 dias, entendeu? Sim. 8 dias. Eu estou fazendo agora uma casa agora em Florianópolis, que é um ambiente só, tem uma parede de 8 metros quadrados, eu estou fazendo em um dia, entendeu? Uhum. Sim. Abro, faço. A complexidade está atrelada realmente à dimensão, todos esses As pessoas até se pô, mas tudo isso para ganhar em 3, 4 dias, mas assim, eles não sabem assim se o grau de dificuldade, o risco, o material, o equipamento. A complexidade é muito grande. Você está colocando. Você está entrando ali embaixo, a sua equipe está entrando ali embaixo. Tem uma garantia de 5 anos para a parte estrutural, né? Sim, você tem tudo isso, né? Então, se o imóvel voltar a recalcar, despencar para o lado, enfim, você tem que estar lá, atuar e responder em relação a isso, né? Justamente. Então, você é um profissional, enfim, habilitado, você tem seu CREA, sua RT, tudo bonitinho. Então, naturalmente, nada mais justo você ser remunerado por toda a segurança que você tem que passar para o seu cliente. Justamente, esse é o trabalho. Perfeito. E qual que é o papel do engenheiro responsável e os riscos das intervenções mal planejadas aí? Então, quando você você tem uma obra que já foi executada, existem casos, por exemplo, em que durante a obra você tem que atuar já com a recuperação estrutural? Sim. Pegou a obra no começo. A obra deu ruim no começo. Deu ruim no começo. A pessoa nem começou. Eu pego muita obra que a pessoa tira as escoras, ela cede. Uhum. Entendeu? Muitas vezes a pessoa não espera a cura do concreto, ou pilares mal dimensionados, vão muito grande, entendeu? E o pessoa que tem situações que a pessoa não fez o laudo de sondagem, não analisou, e a casa começa a receber a carga de porcelanato, de laje, de cobertura, e aí já começa ali no comecinho de dar problema. Que isso é um ponto muito interessante. Quando a gente está dimensionando uma edificação, a gente tem que colocar as cargas, né? E às vezes o profissional nem dimensionou e muito menos colocou carga de nada. Pega um porcelanato monstro. Você pega os porcelanato 1 por 1 aí, 3 milímetros de espessura, é um negócio, enfim. Então, 10 milímetros de espessura, então é um negócio que pesa muito por metro quadrado. Então, assim, aí vai só sobrecarregando. Então, perfeito. Como que está o mercado, né? Já pensando no profissional que quer atuar, que gostaria de entrar no mercado da recuperação estrutural. Como que está esse mercado hoje? O que você enxerga de perspectiva desse mercado? Olha, o que eu falo que esse mercado da recuperação estrutural é um mercado que a concorrência da gente é muito pouca, entendeu? Você tem que se especializar, procurar um caminho e seguir. O que eu falo sempre para as pessoas? O acabamento em si, a obra da reforma, eu acho que ela dá muito trabalho em si, entendeu? Muitas vezes você faz um baita de um trabalho numa obra de reforma e depois, por causa de uma tomada torta, o cliente não gostou do seu trabalho, sai criticando você por causa de um serviço, ele não vê, entendeu? E essa é a recuperação em si, a nossa recuperação é diferente. A gente lá abre um buraco, quebra, pega o dinheiro e vai embora, entendeu? E aí o acabamento, o cliente vai ter que cuidar depois. Então a recuperação em si, ela é mais bruta, ela é fundamental, ela é que nem um coração, cara.
Então, tem pessoas que cuidam da beleza do corpo, entendeu? Mas o coração lá tá ruim. Só que quando a gente fala que o coração vai parar, ele vende o que tem, ele faz o que fez para fazer o coração. Porque então, assim, a recuperação é essa comparação que a gente faz. É um ponto-chave é esse daí, entendeu? Nosso último programa, eu recebi colegas nossos da faculdade que são especialistas em reforma de alto padrão. Os caras dominam essa área. O pessoal da Engemep são fera ali, o Pedrão e o Mike ali, eles são referências, né? Eles são referências, mas muito do que a gente falou é exatamente isso. Muito orgulho deles, são uns meninos muito bons ali, eles têm feito um trabalho excepcional. Só que assim, é perfil. Eu gosto de barro. Eu gosto de obra de fundação, obra de infraestrutura. Você gosta de barro, entrar embaixo da casa, fazer a recuperação, colocar concreto ali. E na hora do porcelanato bonitinho ali, deixa pro especialista. Exatamente. Porque realmente cada um no seu quadrado. A gente tem toda a interface e tudo mais, mas acho que é cada um realmente atuando naquilo que domina, né? Acho que esse é o ponto principal. Existe uma demanda crescente em relação às recuperações estruturais? Você acha que, e de modo geral, qual que é a idade dos prédios, por exemplo, que você faz recuperação estrutural? Então, na realidade, assim, todos os prédios que eu pego muito ali na região do Vale do Itajaí, de Florianópolis, Grande Florianópolis, tem todas as idades, entendeu? Mas o que tem acontecido muito são imóveis novos, né? Porque os velhos já baixou, já entortou, a pessoa já fez a recuperação do jeito deles, e já estão convivendo com aquilo, então poucas pessoas chamam para a gente recuperar um imóvel muito velho. Porque o velho ele já fez o que tinha que fazer. Já fez o que tinha que fazer e já tá vivendo naquele, já acostumou com aquilo, entendeu? Então, assim, são mais imóveis novos, entendeu? A gente tem pego bastante isso, entendeu? Obras rápidas, quando a pessoa faz uma obra muito rápida, muitas vezes ela não se atenta muito ao procedimento. Aos procedimentos, justamente. Não, legal. E aí, voltando eu falei, né, da sua empresa, da MGW, que você é especialista, você é referência nisso, eu falo com muito, muito orgulho realmente de conhecer vocês. E qual que é o perfil do profissional para atuar em recuperação estrutural, atuar nessa área de recuperação, de reforço estrutural? Como que o profissional tem que ser? Tem que ser corajoso. Ele não pode se limitar a muita coisa, entendeu? Ele tem que se especializar, né? E ele tem que ser aquela pessoa prestativa, né? Entendeu? Não, esse imóvel é muito difícil, eu não vou fazer, entendeu? Para mim, hoje não existe imóvel difícil, entendeu? Eu pego cada um assim que quem olha corre, entendeu? Sim. Quem olha corre. Vários projetos eu já peguei que passou 3 engenheiros e foram embora, entendeu? Peguei o ano passado, em dezembro de 2023, no dia 23 de dezembro, véspera de Natal, um prédio deu um grande estouro, um grande estralo e uma viga principal rachou, estourou. Dia 23. Sim. E aí me ligaram, olha, tem uma viga de um prédio que estourou, foi 3 engenheiros lá, olharam e falaram que não dá para fazer nada. Então eu fui lá no dia 24, entrei com a minha equipe, fiz um sistema de escoramento, coloquei um macaco de 100 toneladas, estabilizei essa lateral de um prédio de 5 andares, estabilizei toda essa lateral, né? Coloquei um escoramento, macaco de 100 toneladas, estabilizei, liberei o prédio perante a Defesa Civil, os moradores iam passar o Natal ali. Gente, aí depois do dia 28, mandei todo mundo sair e fiz a recuperação dessa viga, entendeu? Então, assim, são situações que... E é o impacto que você gera na vida das pessoas, cara. Imagina, se não tem a sua empresa, se não tem você com coragem para encarar isso, você passar o Natal fora de casa. Fora de casa. Assim, eu falo muito do poder da engenharia na vida das pessoas, né? Como a nossa profissão, como aquilo que a gente está disposto a oferecer para as pessoas tem um poder realmente de transformação. Né? É loucura. Quem vê assim fala, o cara que olha meu Instagram, ele fica abalado. Eu fico ali muitas vezes ali na madrugada, ali acordo de madrugada, fico ali só nos comentários e as pessoas, falando... E você não fica com medo? Toda obra a gente fica com medo. O coração parece que vai sair pela boca. Dá um friozinho na barriga ainda? Dá um frio.
Dá um frio, porque quando a gente tá macaqueando ali, tipo, muitas vezes a gente eu coloco numa lateral de uma casa 8 macacos. Uhum. Aí um prédio de 500 toneladas, eu vou lá e coloco 600 toneladas de força de macaco, força contrária. E o que acontece nisso? Eu tenho uma reação por baixo, eu tenho o peso do prédio, Uhum. mas não é só isso. Eu tenho a força contrária do outro lado jogando para cima dele para não deixar ele ir pro local. Uhum. Então, assim, meus macacos brigando contra duas forças, a lateral do prédio e o outro lado jogando para cá, entendeu? O tombamento, entendeu? Então, assim, é uma força muito grande. E a gente vai vencendo isso centímetro a centímetro. Sim. Você vai monitorando Vai tudo isso. monitorando, vai dando carga, vai dando os estralos e a estrutura vai subindo e o coração vai disparando e o cliente corre, o cliente não fica do lado, entendeu? E a gente vai E vai com medo mesmo. vai com medo e vai. É, Mas eu acho que é é isso. tenso, é Eu tenso. falo, independente da sua área de atuação, independente da sua vontade, eu falei isso já em outros episódios. Se você tem com medo, se você tá com medo, vai com medo mesmo. O medo é uma segurança pra gente, sim. É. A gente tem que ter medo, tem que Medo ter pra gente ter confiança. precaução, né? Medo em É, si. é, E assim, o que eu tenho para falar também para as pessoas que me seguem, para os alunos, o pessoal que faz engenharia, que tem um projeto aí para mim vou dar aula sobre estaca mega, sobre isso, tá em andamento esse curso, entendeu? cara, As pessoas sensacional. têm me pedido muito, eu vejo o pessoal que nem agora eu estou dando um suporte para um engenheiro ali na Bahia, ele quer fazer, ele tá pedindo orientação, eu tô dando todo apoio para ele, porque Sim. o Brasil é muito grande, a gente não consegue atender todo mundo, eu não estou conseguindo. Eu tenho, eu fico magoado muito porque assim as pessoas têm me ligado e eu não consigo atender. O pessoal me liga do Belém do Pará, de Brasília, Uhum. é, agora me ligou um de Natal que tem uma casa de alto padrão em Natal, Uhum. entendeu? Me Né? ligou um que viu um prédio que eu recuperei. O cara falou: Meu, não é possível. Nós estamos com um prédio aqui em Brasília que está 5 anos parado porque está acontecendo isso que você está fazendo aí. Você recuperou. Uhum. E o cara está com um prédio lá parado por causa disso, entendeu? E aí Então, assim, entra isso que você fala entra muito em relação ao que eu muito acredito. A gente tem que capacitar profissionais. capacitar pessoas. A gente tem que treinar, a gente tem que É. capacitar a gente mesmo. E Eu as tô pessoas em têm que ter análise de fazer. vontade. Eu tô analisando se vou fazer esse curso ou se eu vou montar franquias, entendeu? E dar esse suporte. Eu acho Esse que é um a gente tem projeto, que capacitar. é um projeto. Independente do perfil como Tem que você vá, capacitar a gente tem que pessoas. capacitar. Porque a verdade é que a faculdade não ensina isso. É, A vida te ensinou isso. Você foi se capacitando, você foi correndo atrás e prática. E ir prática. pra cima e coragem. Eu acho que esse é o caminho, né? Quais os conselhos que você tem para os nossos engenheiros que querem se capacitar nesse sentido? Quer me capacitar? Me seguir no Instagram e ver como é que eu faço. É, Estudar, né? Só que sim. assim, eles não vão conseguir, o mercado não oferece, como que eu posso falar? O mercado oferece muito pouco curso sobre isso, não tem, é, É restrito, né? A é verdade, é muito restrito, é específico, né? restrito. São poucas empresas que fazem isso, são meio limitadas referente a isso, entendeu? Sim. Não tem nenhum que faz o que eu faço. Vocês podem procurar, pode digitar ali no Instagram, no YouTube. Você não vai ver pessoas fazendo postagem na qualidade que eu estou fazendo, explicando o que eu estou fazendo. Que essas explicações, ela ajuda muito as pessoas que têm interesse em Uhum. aprender, em desenvolver, entendeu? Então, assim, eles têm que pesquisar ali, têm que estudar, entendeu? Procurar um engenheiro estrutural para conversar com o engenheiro estrutural sobre as cargas, entender as cargas, É, porque cada pilar ele descarrega uma carga. sim. Então muitas vezes você não precisa jogar uma carga muito forte, Sim. entendeu? Porque a gente tem hoje, o que a gente faz? A gente tem um macaco hidráulico que ele trabalha em unidade em PSI, né? Uhum. Em bar, força, PSI, Uhum. e ali a gente sabe, essa lateral dessa casa pesa 10 toneladas. Então eu pego um macaco que tem um diâmetro de 18, de 12, eu multiplico a área vezes a pressão, eu sei a força que dá. Sim. Então eu sei que se eu usar aquele macaco com uma força calculada de 20 toneladas, eu não preciso dar muita carga, entendeu? Sim. Então eu ponho menos elemento. Quando eu tiver uma pressão, quando eu tenho uma pressão, que eu chego, a pressão deu 3.000 PSI, eu sei que o macaco está empurrando 15, 16, 17 toneladas, e eu sei que essa lateral pesa 15, então eu parei. Sim.
Eu não vou forçar aquele elemento, entendeu? Aham. Para não romper. E você comentou um ponto importante. De forma geral, você atua com projetos já definidos. Alguns projetos você desenvolve, mas outros você tem um engenheiro calculista por trás, tem alguma equipe que Sim, vai te sim. passar e você executa. Porque a É, sua especialidade total é realmente a execução, é botar a mão na massa. justamente, justamente. Uma coisa que eu sempre as pessoas me procuram geralmente falando, eu tenho um laudo em si. Fui um engenheiro lá e fez um laudo para mim. Em si, esse trabalho meu, ele não. Uma coisa pessoa, para tirar dúvida, né? Uhum. Um laudo em si, para mim, ele não ajuda muito, entendeu? Sim. Que a pessoa que faz um laudo, muitas vezes, ele tira uma, vê uma fissura, tira uma fissura, ele fala que é uma fissura de recalque. Mas a gente tem que ir no local sempre. Sim. Então, assim, para os clientes que estão assistindo esse vídeo, muitas vezes tem clientes que questionam, mas eu tenho um laudo, eu já paguei por esse laudo, É e um modo referencial. é um referencial. Mas é aquele que a gente fala, o laudo ele tem muita finalidade judicial, para Sim. você cobrar do construtor um negócio. Agora, para a gente fazer a recuperação em si, a informação que ele traz é muito pouca, entendeu? Ele vai te dar carga, não vai te dar posição, ponto de ancoragem, Não. nada. Aquela trinca aconteceu por causa de quê? Sim. Por que aconteceu isso, esse colapso? Às vezes o colapso tá por causa de uma falha que o cara fez lá na frente, Uhum. entendeu? A Sim. gente pega muitas vezes, hoje eu sempre, quando eu treino engenheiros, eu tenho uma trinca daquele lado ali, pô, mas tem uma trinca aqui e saiu outra desse outro lado. Por quê? Porque essa viga de ligação que tá aqui, quando baixou lá, essa viga inteira puxou, aí racha a parede do outro lado ali. Uhum. E o laudo não passa essa informação pra gente, Sim. entendeu? Então, É isso. são os pontos. Não, perfeito, Wilson. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? A nossa conversa aqui, eu falo, é que a gente tem uma pauta direcionada para É conversar, verdade. porque senão a gente ia varar a noite aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso espectador, a pessoa que acompanhou o nosso programa até aqui, né? Que acompanha você nas redes sociais, enfim, deixe sua mensagem, por favor. A mensagem que eu passo para essas pessoas que seguem a gente, que seguem o Coliseu, que seguem a MGW Engenharia, né? A gente tem feito um trabalho que não é só dinheiro, né? A gente tem feito um trabalho que é ajudar as pessoas, né? O prazer maior hoje é quando a gente vê o brilho nos olhos das pessoas. Sim. Porque assim, quando a gente chega, a gente pega pessoas destruídas porque está perdendo a casa, perdendo o imóvel. Então a gente, quando faz essa reconstituição estrutural, a gente parece que dá aquele up na família, a gente ajuda as pessoas. Construir tudo, né? É Não o só a estrutura sonho. da A casa, gente né? não trabalha muito, eu trabalho com o sonho das pessoas, né, cara? Então a gente trabalha com tudo ela criou durante anos, que um pai deixou, que é uma herança, e de repente o cara corre esse risco de perder, entendeu? Então, Uhum. o que a gente fala é isso, a gente sempre tem auxiliado, tem dado um suporte, tem financiado obra, tem ajudado, entendeu? Uhum. Tem feito negociações para ajudar. A gente nunca deixa eu nunca saí de um local para deixar o cliente sem fazer a obra dele, entendeu? Então, Uhum. se a gente procura e a gente tá aí para ajudar, entendeu? Não é só dinheiro, entendeu? Não é só Perfeito. dinheiro. Tá? Wilson, fico muito honrado com a sua presença. Muito agradecido Eu que realmente. agradeço. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu. Espero ter esclarecido todas as Ah, dúvidas aí. Se tiver as mais minhas. alguma, solta aí. Só se Vamos for. marcar a próxima, se Só se quiser for a parte também. 2. A parte 2, É, entendeu? eu tenho uma proposta aqui que eu até falei com alguns outros convidados, a gente fazer uma roda de conversa Nossa, com legal, alguns hein? outros colegas, aí tem que ser num espaço um pouquinho maior. Uma roda de conversa para a gente ter realmente discussões técnicas. Tá? Vai ser um episódio especial, talvez o episódio 10 do Concreto Conversa, vamos ver aí. Para a gente realmente juntar os nossos colegas, os nossos especialistas das mais diversas áreas e fazer essa rodada de conversa, porque sem dúvida é um Interessante. conteúdo Vai ser um maravilhoso. conteúdo pesado, né? Pesado, esse é pesado. Então, você que acompanhou o nosso programa até aqui, fica o nosso muito obrigado. Agradeço aí, né, ao Wilson a disponibilidade também. Não deixe de nos seguir, né? Então siga a gente aqui no Instagram, curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar aí ao máximo de pessoas, porque só assim a gente consegue ampliar o nosso conhecimento, fazer com que esse conteúdo de valor chegue para o máximo de pessoas e, é claro, a gente consiga melhorar a sociedade dessa forma, porque esse é o nosso grande compromisso como engenheiros, como profissionais da engenharia, é o nosso compromisso social realmente, né? Então, nosso muito obrigado.
não deixe de aguardar aí o nosso próximo episódio, a gente já está organizando todos eles. E aproveito também para deixar a mensagem que nós já estamos em todas as plataformas de streaming de áudio. Então, Deezer e Spotify, o nosso programa também está online. Já está disponível os episódios anteriores, então aproveite. Muito obrigado a você, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.